casa-se muito errado. O problema é que não avalia os planos de vida, não avalia as rotinas que você tem em comum, porque não adianta uma pessoa que ama a praia casar com uma que só ama shopping center. Não vai fazer sentido. E se você descobrir isso depois que tiver casado, é um problema. Daí começam as separações. Se tem uma pessoa que ama show de pagode, teu marido odeia, não curte esse som, e você vai descobrir só quando você teve vontade de ir no show, é um problema. E esse problema, ou um vai ter que abrir mão, ou vocês vão viver em pé de guerra. E não foi para isso que Deus nos fez. Então, casa-se mal. Não deixa o pai e a mãe, continua lá tomando todas as decisões com o pai e com a mãe, não estabelece quais são os teus valores inegociáveis, éticos, morais, políticos, religiosos, não olha para os planos do futuro, não olha-se para as rotinas, porque se tem uma pessoa que gosta de treino, de atividade ao ar livre e tem uma outra que é sedentária, é muito difícil desse relacionamento, dessa rotina estar alinhada. Sabe o que acontece? Aí nesse casamento, um é sedentário, o outro ama atividade física. Aí o outro vai viver dentro da academia. Aí ele vai criar uma comunidade. E aí tudo aquilo que ele admira numa outra pessoa, ele vê lá dentro da academia. Mas dentro da casa dele, dentro do relacionamento, ele não vê. Aí sabe o que acontece? As traições. Aí foi pra academia e traiu, encontrou outra na academia. Aí foi pro grupo de corrida, de bike, de não sei o que, e traiu. Não é porque casou mal. É porque não estabeleceu valores. A mesma coisa a religião. Se existe uma pessoa que acredita em Deus, vai casar com uma pessoa que é ateu? Não vai. Então quando você vai começar um relacionamento, o problema não tá só nas separações. O problema tá na necessidade exorbitante de ter alguém na tua vida, desespero de ter alguém na tua vida que qualquer pessoa serve. Não se conhece, não tem amor próprio, não ama a Deus, não tem estabelecido uma espiritualidade e simplesmente qualquer um serve. E aí esse qualquer um entra na tua vida e casa mal. E aí casa mal, nem casa, vai morar junto. E aí vai morar junto porque tem medo, óbvio. Já não fez sentido ali no começo. Mas eu não tenho nada, eu preciso colocar alguma coisa no lugar. E essa qualquer coisa que eu coloquei no lugar, se não der certo, eu saio fora. E aí nós temos a receita perfeita do mundo moderno. Casais se separando o tempo todo, filhos não convivendo em família, filhos vendo a dinâmica de sofrimento de pai e mãe que se separam, de pai que não paga pensão, de mãe que sofre para estabelecer e ser o pai ou a mãe daquela família. E aí essa dinâmica, essa criança cresce numa dinâmica de que casar não precisa. As mulheres. Por que a gente tem tantas mulheres independentes? Porque casar não precisa. É ruim. Eu quero buscar minha independência. Eu não vou passar pelo que a minha mãe passou. Deus me livre. Eu vou trabalhar e conquistar minha independência. Eu não preciso de homem nenhum. E aí o que a gente tem? Uma sociedade de mulheres machos sofrendo porque no fundo queriam um marido. Então isso tudo é a falta de princípio de vida, princípios e valores. É a falta de conhecimento de si, de Deus e do outro. É a falta de posicionamento, de se estabelecer. Ou então vai para esse relacionamento que não estabeleceu valor nenhum, tem o filho, não se ama, não ama Deus em primeiro lugar, não se ama, não ama o marido, o filho nasce e sufoca aquele filho. Coloca todo o amor naquele filho, ensina o filho a beijar na boca. Desculpa, mas isso não é legal. A criança precisa entender o valor de um beijo na boca quando virar adulta. Você está sexualizando o seu filho antes.
Não existe necessidade nenhuma disso. Sabe aquelas pessoas que têm dificuldade de tato, de toque físico, de abraçar, de falar eu te amo, e isso transmite em excesso para o filho? Cria-se uma criança sufocada, cria-se uma criança sobrecarregada de responsabilidade, de dar amor na mesma medida que o pai está dando. Porque o pai não ama a Deus, não se ama e sufoca a criança. E ainda cria-se até uma disputa entre o casal, né? Cria-se até uma disputa. Um dos dois não vai estar exercendo essa função de pai e mãe. Então, se você está me ouvindo aqui, você é casado, começa a priorizar o teu relacionamento. Começa a estabelecer limites para o teu filho. Começa a mostrar para ele a verdade. O pai e a mãe são um casal. O pai e a mãe são adultos. E você obedece o pai e a mãe. O pai e a mãe agora é o seu momento de dormir, agora é o momento do papai e da mamãe ficarem juntos. Isso tem que ser estabelecido, isso tem que ser uma verdade para a criança. A criança, ela não é quando ela quer dormir, não é como ela quer dormir. Eu sei que é muito fácil eu falar isso como conselheira, como mentora, e sem ter tido experiência de ter sido mãe ainda. Mas o que eu tô tentando te elucidar é que tudo tem exceção. Você não vai fazer da sua vida um quartel-general. Mas o que eu quero te dizer é que a criança é muito mais feliz com regras. E que se você tornar das tuas exceções uma regra na tua vida, tudo pode, tudo ele manda, tudo como ele quer, você não vai estar priorizando nem você e nem o seu marido, nem o seu relacionamento. E esse é o caminho perfeito para esse relacionamento acabar. E eu tenho certeza que você não nasceu para ser sozinha. Eu tenho certeza que para o teu filho, ou para tua filha, ou para os teus filhos, é muito mais feliz o pai e a mãe juntos. É muito mais saudável a criança crescer com o pai ou a mãe juntos. Então, por mais que, se você já se separou, se você passou por essa situação, tudo bem. Mas agora é o momento de você não errar mais. Então, se você hoje vai estabelecer um relacionamento, vai se relacionar de novo, teu filho tem que saber disso, tem que ser apresentado, o seu filho existe, não despreze essa criança, não deixe de lado, mas também não esqueça que você está entrando num novo relacionamento e estabeleça aqueles valores que eu estava falando aqui também nesse relacionamento. E o teu filho vai ser um dos valores desse relacionamento. Quando você vai conhecer uma pessoa, já tem que ficar muito claro. Olha, eu estou buscando... Tem que ficar claro os teus objetivos de vida. Não tenha vergonha de dizer o que você está buscando num relacionamento. Não tenha vergonha de dizer que você quer casar. Que você quer um companheiro para a vida. Que você não tá aqui brincando. Que você não tá aqui para deitar um dia com o outro. E que se der certo um deles, tudo bem. Porque a maioria das pessoas fazem isso. Elas objetificam a relação. Conhecem alguém, gostam dessa pessoa... E aí não estabelece valores, não deixa claro os seus objetivos e simplesmente sai se relacionando um dia com um dia conhece o outro, um dia deita aqui, o outro dia deita colar. E isso nada mais é do que objetificar o relacionamento. Se você conhece alguém, se você é homem ou mulher, que fique claro, nesse meio você já teve um relacionamento e que desse relacionamento tem um fruto, que é um filho, que você tem uma guarda, que você tem compromissos, que você vai apresentar para aquele filho, que se por hora pode apresentar para ex-mulher, se for um relacionamento saudável, porque deve ser, tem que ser, se diferente disso também não tá legal, porque vai fazer parte do convívio, porque é natural a mãe que tá lá do outro lado se sentir insegura. Então cria um contexto para que esse relacionamento que vai começar já seja saudável, já seja sadio. Não cria uma disputa, por exemplo, entre o teu filho e o novo relacionamento. Isso é horroroso. Por favor, não faça isso. Então, dentro desses princípios que eu trouxe aqui para vocês, tem que ficar muito claro
qual é a ordem de prioridade na tua vida. Seja para o teu filho, seja para você, seja para o teu marido e seja para a nova pessoa que vai entrar na tua vida. Deus vem em primeiro lugar, você vem em segundo lugar, o cônjuge vem em terceiro lugar e os filhos vêm em quarto lugar. E depois disso, teus pais, teus familiares e tudo mais, porque eles já não são mais o centro da tua vida. Entre algo que a tua mãe tá falando e a tua esposa tá falando, tua esposa que tu tem que dar atenção. Ela agora é uma só carne contigo. Esse negócio de que a sogra se mete no relacionamento, esse negócio de que a mãe fica opinando, são adultos imaturos que não viraram adulto, que não aprenderam a se espiritualizar e pedir proteção e pedir conselho e se derramar na presença de Deus. Tá tudo certo quando eu certamente vou querer muito a ajuda da minha mãe. Quando meu filho nascer, né? Eu não tive ainda essa experiência. E quando eu tiver, eu creio que vou ter, eu vou querer a ajuda da minha mãe. Ajuda, orientação, mas as decisões são minhas. Os erros também são meus. Se eu errar, eu errei. Se eu acertar, eu acertei. Que bom que eu tenho alguém para me orientar, mas não quero ninguém para fazer por mim e ninguém para tomar decisão por mim. Porque se eu não viver as minhas experiências e se eu não passar os meus erros e os meus acertos para o meu filho, não se estabeleceu laço e não se estabeleceu educação. Simplesmente eu vou estar fazendo o que minha mãe está falando. E eu continuo sendo quem? Uma criança birrenta e mimada, que não conseguiu ainda assumir as responsabilidades da sua vida. Sabe aquele filho homem, que é muito comum? Mães de meninos, não façam isso. Que é muito comum ficar tomando todas as decisões lá com a mãe. Isso é horroroso, gente. Isso é um adulto que tá com medo de desapontar a mãe que o super protegeu. Normalmente essa mãe que compete com a nora, ela é a mãe que deixou o marido de lado, super protegeu o menino e na vida adulta compete com a nora. E aí coloca o filho e o marido numa sinuca, né? Porque ele fica lá no vai e vem, não sabe pra quem dar atenção. Porque ele ama aquela mulher que ele escolheu, mas ele não quer desapontar a mãe. Alguém vai ter que assumir a responsabilidade disso, alguém vai ter que sofrer com isso. E normalmente é o filho que tem que tomar essa decisão dura, né? Então, se você é mãe de menino e tá super protegendo o teu filho, já te adianto. Um dia ele vai ter que escolher entre ele, mulher dele e você. E certamente ele não vai escolher você. E vai ser muito mais sofrido pra ele do que pra você, pode ter certeza. Então, cuida muito desse amor que você tá dando pro teu filho. Cuida muito desse carinho que você tá dando pro teu filho, se não é excessivo, se no lugar de carinho você não tá super protegendo, se no lugar de amor, de cuidado, de servir, você tá escrevendo. A palavra servir, ela vem de severo. O servir uma outra vida, normalmente você precisa também estabelecer regras, limites, você precisa ser severo, você precisa dizer não. E quando você está fazendo isso, você não está deixando de amar o seu filho. Muito pelo contrário, você está educando essa criança. Porque uma criança sem regras, ela certamente vai ser um adulto problemático. É uma tendência muito forte ela ser um adulto problemático. Então, blinda teu filho de crescer sem esse não, que ele poderia ter crescido, que ele poderia ter ouvido na vida, na infância, poderia ter sido muito mais fácil para ele lidar na vida adulta. E isso sim depende de você. Mães se sentem muito culpadas. Existe uma culpa por não estar sendo o suficiente, por não estar fazendo o melhor pro filho, que eu ouço muito. Eu acho que deve ser muito difícil lidar com isso. Mas ao mesmo tempo, quando você entende o amor de Deus, o cuidado de Deus, essa culpa
não vai ter espaço na tua vida. Porque Deus te ama a ponto de que você entenda o que é o amor dele por você. E isso ele faz a mesma coisa pelo teu filho, porque foi uma nova vida. Quem escolheu ele para estar no teu ventre foi Deus. Então, você não está sendo insuficiente para o teu filho. Você está fazendo aquilo que ele precisa. Você está fazendo aquilo que você pode. Você nunca vai estar em débito com o teu filho. O fato de você gerar a vida dele, de você dar o seu corpo para ele vir ao mundo, já é o suficiente para ele ser grato e para ele te amar. Porque o bônus de você ser mãe é receber esse amor incondicional do seu filho. Então não se sinta culpada. Se você está se sentindo culpada por não estar sendo suficiente para o teu filho, leve essa culpa aos pés da cruz de Jesus e diga: eu hoje não consegui ser suficiente para o meu filho na minha mentalidade, mas Senhor, acalma meu coração, porque eu sei que o dom da vida já foi dado a ele, porque eu gerei a vida dele, e isso é o suficiente para ele me amar, e isso é o suficiente para que ele me dê tudo aquilo que eu preciso para ser combustível para eu fazer, para eu levantar mais cedo, para eu fazer o café dele, para eu educar, para eu dizer o não que ele precisa, para eu trabalhar e colocar o sustento de casa. Então, nesse caminho, toda essa culpa, todo esse medo, todos esses anseios de dizer que tá difícil colocar filho no mundo, de dizer que você se preocupa com a educação, se você não sabe se você vai saber educar o seu filho, leva para Deus. Uma mulher que conhece o amor de Deus já teria levado para Deus e já teria tirado essa culpa do coração. Eu acho que esse maternar, ele é lindo, ele é incrível, é uma experiência que eu quero viver para poder ajudar ainda mais as mulheres nesse sentido dentro dos relacionamentos. Mas não se esqueça, quando o teu filho crescer e for embora, o teu marido vai estar aí do teu lado. Não espere o teu marido ir embora. Priorize o teu marido, admira o teu marido. Estimula ele a ser um homem que dá a vida, ali como está escrito em Efésios 5:25, que ele se sacrifica, né? Ele se entrega por essa mulher. É a mesma história que a gente faz, a mesma alusão que eu faço com a guerra. Se der uma guerra no país agora, as mulheres não serão convocadas, serão convocadas os homens. Por quê? Porque é o ônus que é do marido, do casamento, é proteger aquela família. Então, se você não der combustível para esse homem se sentir o protetor, o provedor, aquele que cuida, aquele que acalenta aquela família, aquele que te protege, se você não der esse combustível, se você não der a oportunidade desse homem ser o homem da tua vida, se você só for mãe o tempo todo e esquecer que você é esposa, é certo que esse homem vai olhar para o lado. E aí não venha me dizer que você fazia de tudo. E aí não venha me dizer que você se dedicava para essa casa e para essa família, porque você esqueceu de ser esposa, você esqueceu de ser amante, porque você esqueceu de dar amor, admiração para aquele homem. Porque qual é o combustível de um homem? É você dar admiração para ele. Quando ele te protege, você não admira. Quando ele exerce a força dele, a virilidade dele como homem, você não admira. Por que você esquece de fazer isso? O que acontece quando a gente não prioriza o relacionamento? É como se o adulto entrasse dentro da vida da criança. Só que não é assim que acontece. É a criança que entra na vida do adulto. Então vamos lá. Existem prioridades, porque aquela criança chegou. Existem mudança de rotina, de ritmo. Existem coisas que antes não eram feitas e que precisam ser feitas. Existem coisas que precisam abrir mão. Só que nesse caminho existe o relacionamento. Existe os afazeres de adulto. Imagina que cansativo. Existem aqueles pais que deixam o tempo todinho a televisão, a tela à disposição do filho. Que cansativo para a mente do adulto o tempo todo
o domínio do que tá passando na TV ser do filho. E isso tudo numa tentativa de agradar. Só que aí você coloca lá na televisão tudo que o filho quer, ele acaba sendo o centro das atenções, se torna cansativo, o filho não começa a entender os teus valores, porque ele não vê você fazendo nada. Você tá fazendo tudo que uma criança faria. Ele não sabe qual é o teu estilo musical, ele não vê você recebendo ninguém em casa, ele não vê qual é o tipo de comida que você come, porque você faz a comidinha dele separada. Enquanto você tá comendo um prato elaborado, você faz uma batatinha cozida com frango, de qualquer jeito não, mas tudo diferenciado, tudo com sensibilidade, tudo diferenciado para criança. Por quê? Você não tá estabelecendo valores, você não tá mostrando que é um valor para vocês dois, para o casal, para essa criança. O filho não é o que você fala, o filho é o que você é o que ele vê, o exemplo que ele vê. O exemplo realmente arrasta. Toda criança repete o que ela vê o pai fazendo, não é o que o pai falou. Então, nesse sentido, quando você esquece de cultivar esse relacionamento, o que essa criança vai ver? Que é chato, cansativo ela ser o centro das atenções, que não existe limite, não existe não, e que nem sabe o que é um relacionamento, um casamento. Ela cresce sem esse valor. E aí ela cresce, vai pro mundo e a única coisa que ela não quer na vida é um relacionamento, porque tudo que ela viu em casa foi muito chato. Então, traga mais leveza. Começa a ser você, mulher, um ponto de espiritualidade dentro da tua casa. Um ponto de conexão com Deus. Se tá difícil, se você tá com dúvida, vai no YouTube, tem muita coisa no YouTube sobre psicologia, sobre maternidade. Te ocupa com conteúdo que vai te edificar. Te ocupa colocando palavra. Como eu gosto de dizer, eu não vivo de opinião, eu vivo da palavra, eu vivo do que está escrito. E se aqui está escrito que numa ordem de relacionamento é Deus primeiro, depois você, depois o seu marido, é isso. Todas as pessoas que vivem algo diferente disso não estão bem, não estão felizes, estão separadas, estão sofrendo, estão com dificuldades, não sabem como estabelecer o relacionamento. Fiz um evento em Tubarão, um evento para mulheres curadas, né? Um evento para trazer a cura, a libertação através da palavra de Deus. E nesse evento nós tivemos um depoimento de uma mentorada minha que estava cansada, que estava exausta de de cuidar de tudo, de todos os afazeres, da filha, da casa, da família, de pagar todas as contas da casa. E isso tudo estava trazendo um peso para ela, porque ela não conseguia dividir o fardo, ela não conseguia dividir nada com o marido. E a partir do momento que ela estabeleceu esse limite, não, peraí, eu vou estabelecer o limite de entregar a responsabilidade pro meu marido, eu vou deixar ele ser pai também, porque tem muita mãe que não deixa o pai ser pai. E quando isso aconteceu, hoje ela está uma pessoa leve, o casamento deu um salto, a vida financeira deu um salto, tudo isso porque foi estabelecido as prioridades da casa, tudo isso porque foi estabelecido o relacionamento como grande cultivo do amor naquela família. Acabou-se boa parte das discussões, das desavenças, e o pai tá podendo ser pai. O pai tá aprendendo a ser pai. O pai tá passando os valores para a filha. Coisa que às vezes uma mãe que faz tudo, que super protege, sobrecarrega o filho, não deixa que o pai seja pai, porque ela faz tudo. E para o homem é muito natural ele ir abandonando, ele ir deixando de lado. Não, minha mulher que faz. Sim, a mulher cuida, a mulher alimenta, a mulher é a cuidadora. Mas o homem participa ativamente e responsavelmente do crescimento e da educação daquela criança. Se o pai não participar, não está participando,
avalia de que maneira vocês estão estabelecendo estas responsabilidades. Se realmente é só culpa sua ou se tem algum desenvolvimento por parte dele para ser acontecida. Mas se for você que tiver trazendo tudo para você e sendo a responsável por todo esse crescimento dessa criança, certamente você está cansada. E não é isso que está escrito na Bíblia. Volto a dizer, não vivo de opinião, eu vivo do que está escrito. E se aqui está escrito que existe uma ordem, que o cultivo do relacionamento precisa ser estabelecido, que o casamento é uma união perfeita de Deus, que Ele disse, que Ele deixou isso para o homem e para a mulher, porque não é bom que andemos sozinhos. Também está escrito lá em Gênesis. Viu Deus que o homem estava sozinho e que não era bom isso para o homem. A gente não sabe, né, como isso tudo aconteceu lá numa consciência, né, onde Deus olhou e viu, putz, mas não deve ser bom viver sozinho. Vou criar os pares na natureza. Por isso que a gente vive em pares na natureza. Porque Deus estabeleceu o homem e depois viu que não era bom ele estar sozinho. Então criou a mulher e criou-se então o casamento. Deixa o homem, teu pai e tua mãe, estabeleçam uma só carne com a sua mulher. Nesse sentido, esse cultivo desse relacionamento, os filhos fazem parte desse relacionamento, mas não são o centro de tudo. Se não houver dedicação para esse relacionamento, quando os filhos crescerem e forem embora, o relacionamento acabou. Porque, afinal de contas, não é o amor que sustenta o relacionamento, é o contrário. É o relacionamento que sustenta o amor. Um amor sem relacionamento acaba. Aliás, um relacionamento que não tem relacionamento, mesmo tendo amor, acaba. Relacionamento é companheirismo, é troca, é planos, planejamento, é cultivo, é abrir mão, é se conhecer, é se entender. E o amor é um andamento, né? O amor por alguém que a gente tem apreço é paixão. Essa paixão, esse gostar de alguém pode acabar. Mas o relacionamento, quando bem estabelecido, por isso que dizem que maridos, né, homem e mulher, com casamento a longo prazo, ele vira muito mais um relacionamento do que o sentimento, vira o companheirismo, vira a honra da palavra. Porque um homem honrado de verdade, que foi a Deus e jurou, ele honra aquele relacionamento. Ele honra aquela mulher que ele jurou proteger e cuidar. Da mesma forma, a mulher honra aquele marido que ela entregou, que ela aceitou entrar para aquela nova família, para aquela formação daquela nova família, que ela, né, assumiu aquele sobrenome e tudo mais. Então, nesse caminho, se você estiver colocando os filhos no lugar do relacionamento, é muito certo que você precisa rever os teus valores. Ou você deixou para trás um relacionamento e é hora de você resgatar, ou você tá sozinho hoje e você precisa entender que ninguém nasceu para ser sozinho. Ouço muitas mulheres assim: Deus me livre entrar um homem aqui na minha casa. Deus me livre, nunca mais. Deixa teu filho crescer e ir embora. Deixa teu filho estabelecer a vida adulta dele, para ver o que vai te acontecer com essa tua fala. Não perde tempo. Vai o quanto antes cultivar o relacionamento que você tem, para que ele não se perca no caminho. Ativamente recebo muitas pessoas no meu Instagram e é um conteúdo que certamente vai edificar a vida de alguém. Eu deixo um beijo e fiquem com Deus.